do Senhor para os irmãos. Eu venho aqui mais uma vez trazer uma reflexão para os nossos corações, para nós nos edificarmos cada dia mais na palavra do Senhor. Quero falar com vocês sobre os dois fundamentos, ou os dois alicerces, que está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24. Eu quero ler aqui esta passagem que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, para nós começarmos essa palavra, eu gostaria de trazer para os irmãos alguns aspectos interessantes nesse texto aqui. Um dos aspectos é que as duas pessoas, os dois homens, né, eles tinham os mesmos materiais, um insensato, outro prudente, mas dois aspectos que nós podemos ver aqui. Um era insensato e o outro era prudente. Outro aspecto é que todos os dois usaram os mesmos materiais. E o terceiro aspecto é que um edificou a casa sobre a rocha e o outro edificou a casa sobre a areia. E nós então vemos os resultados, os desdobramentos das atitudes dessas duas pessoas. O que Jesus disse: o que edificou a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. Aquele que edificou a casa sobre a areia, que Jesus o chamou aqui de insensato, de incauto, de descuidado, de imprudente, esse aqui foi o que edificou a casa sobre a areia. Outro aspecto que eu gostaria de trazer para nós também neste dia é que as duas casas elas receberam as mesmas intempéries. As duas casas elas passaram pelas mesmas dificuldades. Correram rios, sopraram ventos, deram tempestade contra aquelas casas. Uma ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha. Outra caiu, porque foi edificada sobre a areia. O que eu quero dizer com todas essas palavras que nós vemos trazendo aqui neste dia? Que aquele que ouve a palavra de Jesus é o mesmo sendo prudente. O imprudente também ouviu as mesmas palavras de Jesus. Esse é o primeiro aspecto que eu quero estabelecer com vocês. Todos os dois tiveram as mesmas oportunidades. Ou seja, todos os dois receberam os mesmos materiais. Só que é aí que está a diferença. Um era sensato e o outro... Um era sensato, o outro não. O outro era imprudente, o outro era incauto. Um procurou edificar a sua casa sobre a rocha. Outro edifica a casa sobre a areia. Edificar uma casa sobre a areia não é algo muito difícil, né? Edificar a casa sobre rocha já é um pouco mais difícil, né? Nós precisamos de está todo aparelhado, né? As construções precisam estar toda aparelhada para que ela se tenha início. Então ela sobre uma rocha, preparar uma rocha para poder edificar sobre ela uma casa é muito mais difícil do que a areia. Edificar a casa sobre a areia significa pegar atalhos, né? Então, o insensato é aquele que está acostumado a pegar atalho na sua vida. O insensato é aquele que está acostumado com facilidades nessa vida. E muitas pessoas hoje estão procurando esses atalhos para chegarem a Deus, procurando esses atalhos para ter a bênção de Deus. Ou seja, são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas não colocam em prática. De qualquer maneira tá bom, de qualquer jeito tá bom, né? De qualquer forma que eu for a Deus, qualquer caminho leva a Deus. Esse é o atalho que muitas pessoas têm pego para poder alcançar o reino de Deus. Mas Jesus diz aqui que o que edifica a casa sobre a rocha, esse é que consegue passar pelas intempéries da vida. Esse é aquele que não pegou o atalho. Esse é aquele que seguiu o Senhor pelo caminho
pelo caminho que o Senhor mostrou para que ele seguisse. E ele não pegou o atalho. E o que eu gostaria de falar para nós neste dia é que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que é prudente, que está ouvindo a palavra do Senhor, mas está colocando em prática. Ou seja, é o que consegue, é o que sabe o que fazer com os materiais que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu digo para essa pessoa, a casa não vai cair. Eu digo para você neste dia, a sua casa, ela não vai cair. A sua casa não vai cair. Se você tem edificado a sua casa sobre essa rocha, que significa ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática, o apóstolo Tiago, ele nos deixa esta orientação. Ele diz, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. O ouvinte da palavra, como nos textos anteriores aqui, se vocês quiserem ver em casa, os textos anteriores aqui, nós vamos ver pessoas que ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Jesus diz, quem que vai entrar no reino dos céus? E ele diz, outro mais, né? Por qual porta iremos passar? Pela porta estreita, pela porta espaçosa? Lembre-se que entrar em porta espaçosa significa pegar atalhos, né? E significa edificar casas sobre areia. Em momentos virão tempestade, em momentos virão dificuldades, e essa casa ela vai cair. E diz o texto que a queda dessa casa foi grande. Mas eu quero profetizar na sua vida neste dia. A sua casa, ela não vai cair. Querido, se você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, se você tem colocado o seu caminho junto com o caminho do Senhor, eu quero dizer mais uma vez, eu quero profetizar na sua vida, te dar uma palavra de conforto. A casa não vai cair. Independente da circunstância, independente do momento em que a humanidade está vivendo, a casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Porque você edificou, você soube o que fazer com os materiais que Deus lhe deu. Você edificou a sua casa sobre a rocha. Por isso eu digo para você neste dia, a sua casa não vai cair. Fique com essa palavra para o seu coração neste dia, no nome de Jesus, que Deus possa estar te abençoando cada dia mais e mais.